Alô, queridos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa é podermos estar juntos para cultuar a Deus, adorá-lo e declarar sua grandeza, seu poder e sua graça. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade que temos hoje, tá na nossa reunião, participando da Santa Ceia do Senhor também nesse domingo aqui em Paris, não é? Tá com esses irmãos maravilhosos, com você aí pelas redes sociais, pelo YouTube. É muito bom poder sentir a presença de Deus, experimentar Deus agindo em nós, trabalhando por nós, não é? Esse é um tempo de milagres. A gente não pode esquecer do pessoal que são verdadeiros heróis, que valorizam quem Deus é, e mostram como Deus é importante. Não é apenas falar Deus é importante para mim, é você ter disposição de viver isso. E esses irmãos que estão aqui, essa igreja aqui, vive isso, né? Louva a Deus sem olhar as dificuldades. A equipe de louvor está de parabéns, são maravilhosos. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que se esforçou, pensou nas músicas, que cantou com alegria para o Senhor aqui. Deus abençoe, né? E eu quero agradecer de forma muito especial ao coração da Pamela, que pensa isso, que ora por isso, que se dedica a isso. É um chamado, é um dom. E todos os outros que participaram também, Deus os abençoe. O Júlio, que está hoje nos ajudando aqui com a técnica de som, para permitir que eu possa alcançar vocês, apesar dessa distância, não é? Os meninos que orientaram, uma equipe toda maravilhosa. Deus os abençoe grandemente. Claro, a gente não pode esquecer do pessoal que está cuidando das nossas crianças, né? Esse agradecimento que eu faço não é porque vocês estão trabalhando para a igreja ou para o pastor, vocês estão fazendo isso para Deus, né? E o Deus a quem cada um de nós aqui está servindo, seja cantando, seja pregando, seja arrumando o ambiente da igreja, seja cuidando das crianças, esse Deus que vê isso, recompensa. Não é? E ele traz bênçãos sobre a sua vida, que as suas orações sejam ouvidas, que a bênção de Deus alcance a sua casa, a sua família, não é? Que traga resposta às suas orações, como você tem respondido ao amor e ao coração de Deus. Deus abençoe muitíssimo. É muito bom fazer parte dessa igreja maravilhosa aqui em Paris. Ainda não somos uma grande igreja com muitas pessoas, mas certamente o impacto do amor e da presença do Senhor está nas nossas vidas. Deus os abençoe muitíssimo. Nós queremos compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Nós temos falado sobre isso. Espero que você tenha ouvido o convite das pessoas que chamaram você para esse culto hoje, porque eu tenho certeza, Deus quer e vai falar com você. Então, abra o coração para ouvir essa voz maravilhosa de Deus falando com você. E eu quero ler um texto bíblico aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 9 e 10. É um texto conhecido, mas que nos ensina tantas coisas, né? Jesus falando, ele diz: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Eu quero, usando esse texto como base, onde Jesus fala que portas são abertas, podem ser abertas para nós, que o perdido pode ser achado, né? E os seus pedidos podem ser atendidos. Eu queria que você prestasse atenção nas ênfases que Jesus coloca aqui. Ele diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Jesus está colocando aqui uma ação e uma resposta a essa ação. Para aquele que pede, vem o recebimento. Para aquele que busca, tem um encontro. E para quem bate a porta se abre. Muitas vezes, em muitas situações, muitas circunstâncias, trazendo isso para o aspecto prático da vida, né?
portas estão fechadas, pedidos não são atendidos, aquilo que nós estamos buscando nós não encontramos, simplesmente, não é aquilo que nós queremos nós não encontramos, simplesmente porque ou não estamos pedindo, ou não estamos buscando, ou não estamos batendo, ou estamos pedindo da forma errada, buscando nos lugares errados, batendo da forma errada. Quando você analisa os milagres de Jesus na Bíblia, quando você analisa os milagres da Bíblia em linhas gerais, você vai observar alguns pontos comuns. Uma das coisas que eu queria falar com você, porque o nosso tema hoje, né, é a construção de um milagre. Eu acredito que milagres podem ser construídos. Eu acredito, lendo a Bíblia, eu acredito nisso de todo o meu coração. E eu quero falar com você que precisa de um milagre. Você que está necessitado de uma ação de Deus sobrenatural na sua vida. É com você que eu estou falando hoje. Eu não sei se você está vivendo uma situação de uma doença e você recebeu um diagnóstico muito negativo, ou se você está numa situação de desemprego, de crise financeira, ou se você está vivendo uma crise existencial e você não encontra solução. Né? Fazendo uma abertura aqui no que nós estamos falando, esse mês no mundo é chamado de Setembro Amarelo. Eles estão dando cor a todos os meses. Né? Então você tem o Setembro Amarelo, você tem o Outubro Rosa, você tem o Novembro Azul. O Outubro e Novembro, prevenção do câncer de homens e mulheres. E o Setembro Amarelo é uma prevenção contra o índice de suicídios. Você já viu quantas pessoas ao redor do mundo, principalmente aqui na Europa, né, elas cometem suicídio? É um dado estarrecedor. E justamente nos lugares onde as pessoas têm mais, é que elas entram em maiores crises. Né? Então, está se criando toda uma campanha de prevenção a esse incidente. Agora, o que é interessante é você observar que as pessoas que cometem suicídio, elas não fazem, na imensa maioria das vezes, porque elas estão desistindo de viver. Né? Elas não querem desistir de viver. Geralmente elas têm um problema ou uma dor para a qual elas não encontram resposta. E como elas não encontram resposta, a única maneira de fugir dessa dor, muitas vezes que elas encontram, é dando fim à própria vida. Né? Eu não quero entrar no mérito dessa questão, porque é muito sério todo o desenrolar disso e nós não teríamos como trabalhar isso aqui. Mas o que eu quero dizer para você é que existe uma resposta para a sua dor, existe uma solução para o seu problema. Não é? Você não precisa sair da vida para não ter que enfrentar essa situação. A mão de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu coração, pode trazer resposta para você e enxugar as suas lágrimas. Porque Deus tem um milagre para a sua história, Deus tem um milagre para a sua vida, Deus tem um milagre para o seu momento. Mas o que você precisa aprender é a pedir, a buscar e a bater. Muitas vezes nós estamos forçando uma porta que teria que estar fechada para nós, ou estamos pedindo o que não iria resolver o nosso problema, ou então, muitas vezes, nós estamos buscando nos lugares errados. O Espírito Santo trouxe você aqui, você que está me ouvindo hoje, pelo poder da palavra de Deus, receba essa palavra do Senhor sobre a sua vida. Deus quer, junto com você, trazer um milagre à sua vida que vai trazer resposta ao seu problema, que vai trazer resposta à sua dor, que vai trazer resposta à sua angústia. E eu preciso entender o que é um milagre. Né? Para que eu possa receber esse milagre, para que eu possa construir esse milagre. O milagre, gente, nada mais é do que uma ação de Deus nas nossas vidas, na nossa história, ou até na história de nações, onde é uma ação sobrenatural. Né? Quando você atinge o seu limite, quando você chega no seu momento final, então é a hora de Deus agir. Tem uma música da Aline Barros, muito bonita, e ela diz o seguinte: quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Se você está entrando num momento
impossível da sua vida, eu quero dizer para você, dê espaço, porque Deus quer começar a agir. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida. A Bíblia é um livro de sobrenaturais. A Bíblia é um livro de milagres. E quando nós olhamos no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, o começo da Igreja de Cristo, você vai observar que essa igreja ela foi gerada num ambiente de milagres. O próprio livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né, poderia ser chamado também de Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo agindo sobrenaturalmente na história e na vida da igreja, abrindo portas de prisões, não é? Trazendo juízo sobre vidas, curando pessoas paralíticas, cegas, surdas, ressuscitando pessoas. Não é? É fantástico você ver a série de milagres de Deus, de livramentos em todas as áreas. No livro de Atos dos Apóstolos você experimenta isso. Milagres nas mais diversas áreas. Deus fazendo, porque aquelas pessoas souberam pedir, souberam bater, souberam buscar, né? E fizeram isso da forma correta. E é importante entender que os milagres eles não acontecem por acaso. Você pode gerar o seu milagre, não é? Milagre não é para pessoas especiais, predestinadas, que Deus disse, vou fazer com uns, alguns têm mais sorte do que outros na área dos milagres. Não é isso. Os milagres acontecem onde eles são gerados. Eu quero pedir a você, eu quero desafiar você, trazer você para um ambiente onde milagres possam acontecer. Eu não sei o que é que você está esperando, talvez você seja alguém que está querendo um filho. Hoje é incrível isso, né? Numa sociedade que às vezes não, numa sociedade que muitas vezes trabalha o infanticídio, a morte de crianças no ventre das mães, há pessoas que querem filhos e não podem tê-los. Você está orando por um filho, Deus pode abrir, né, o seu ventre, a sua capacidade de gerar. Deus faz, a Bíblia mostra isso. É esse o milagre que você precisa? Se for, Deus pode fazer. Pode ser uma cura, né? Você receber um diagnóstico de impossibilidades, Deus pode fazer. Não sei o que você está buscando, mas Deus pode fazer. Salvação da sua família, pessoas que você acha que nunca irão se converter, mas você está orando por elas. Deus pode fazer esse milagre, que por sinal é o maior de todos os milagres. Os milagres acontecem onde eles são gerados. Toda dificuldade, todo impossível traz a possibilidade de um milagre acontecer e de uma bênção de Deus ser derramada na sua vida, né? Agora, para isso, você precisa ser trazido para junto de Deus. Uma das coisas que os milagres de Deus provocam, um efeito secundário que os milagres de Deus provocam em nós e que nos leva a provocar o milagre quando você reconhece a sua necessidade e você reconhece a sua impossibilidade, e você se coloca nas mãos de Deus, você é trazido para mais perto do Senhor. E a depender de Deus. Milagres, gente, os milagres de Deus são para aqueles que aprenderam a depender de Deus, né? A buscar a Deus e trazê-lo para perto. É aí que os milagres acontecem. E é isso que eu quero falar com você. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida e essa impossibilidade que você está enfrentando no momento nada mais é do que um sinal do quanto você precisa depender do poder e da mão de Deus agindo sobre a sua vida. Agora, como é que eu construo o meu milagre? Eu estou precisando de um, eu sei que eu preciso. Está no meu impossível. Como eu construo o meu milagre? Primeira coisa que eu queria dizer para você hoje, eu tenho 3 pontos para falar sobre isso, né? Você que gosta de anotar, você escreve aí. Tenho 3 pontos para falar sobre isso. 3, né? O primeiro deles o milagre ele é construído sobre uma base de conhecimento. Vou repetir. O milagre é construído sobre uma base de conhecimento. Tem uma declaração de Jó linda. No capítulo 42, no versículo 5, Jó diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Deixa eu explicar uma coisa para você.
O que você vive e o que você tem é resultado daquilo que você sabe. Você não poderá ter, nem poderá viver algo que você não conhece. E o que significa isso aplicando essa questão do milagre? Significa que o que Deus vai fazer em minha vida é o que eu sei. Você é um exemplo da Bíblia. O exemplo de Naamã. Naamã era um general da Síria que era leproso. O cara era fantástico, vitorioso, poderoso, rico, influente, era tudo. Só que tinha um problema, ele tinha lepra. E naquela época, na época de Naamã, lepra era uma doença incurável. Era você morrer aos pedacinhos. Não? O seu corpo morria antes da sua alma deixar o corpo. Então, a lepra é uma doença terrível porque você vai apodrecendo enquanto está vivo. E as partes do seu corpo vão saindo fora. É horrível. E Naamã vivia isso. Né? Um general vitorioso, influente, amado, porque as pessoas gostavam dele, bem casado, pelo que a ideia bíblica deixa transparecer, mas ele carregava uma dor interna. Ele era leproso. E ele já tinha tentado tudo e não tinha tido resultado. Então, uma jovem, ele fez guerra contra o povo de Israel, e uma moça que ele tinha levado cativa e estava na casa dele, disse, se ele soubesse, se ele conhecesse o profeta Eliseu é um profeta de Deus que está lá em Israel, lá em Samaria, se ele conhecesse esse profeta certamente iria orar por ele e ele ficaria curado. E aí começa toda uma história de trajetória, de viagem de Naamã, da Síria até Samaria, para ser curado da sua lepra. E, resumindo a história, quando ele encontra com o profeta pede que ele vá ao Rio Jordão e dê 7 mergulhos no Jordão, e quando Naamã dá os 7 mergulhos no Jordão, ele fica completamente curado. Recomendo a você que leia essa história na Bíblia, você vai encontrar isso, creio que nos capítulos 4, 5 do segundo livro dos Reis. Você lê essa história, muito interessante. Não é? Eu só resumi a história para você. Tem muita coisa para você aprender com isso. Mas o que eu quero dizer? Naamã, enquanto ele não soube onde a cura dele estava e quem podia trazer a cura para ele, quem podia despertar a fé dele, ele ficou leproso. Ainda que ele tivesse dinheiro, ainda que ele tivesse recursos, ainda que ele tivesse fama, o conhecimento trouxe cura. Ele adquiriu conhecimento para ser curado. É interessante quando você lê os evangelhos, né? Muitas pessoas pensam que todo mundo que andou com Jesus recebeu um milagre. Recebeu não, gente. Teve gente que andou com Jesus e não recebeu um milagre. Teve gente que esteve perto dele e não recebeu milagre. Olha, deixa eu dar um exemplo. A cidade de Nazaré, Jesus foi criado em Nazaré. Ele cresceu em Nazaré. A Bíblia diz que quando José e Maria voltaram do Egito, eles passaram um tempo escondidos no Egito, eles voltam do Egito e eles se estabelecem em Nazaré. E Jesus cresceu ali. Quando Jesus começou o ministério dele, ministério de cura, de milagres, as pessoas já estavam vendo Jesus curando, pregando com autoridade, Jesus faz uma visita a Nazaré. E é interessante. Você pode dizer que povo tolo, que povo louco, mas a gente faz a mesma coisa o tempo todo. Né? Eles olharam para Jesus e eles disseram, mas ele foi criado conosco, ele está aqui, ele é como nós. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitas curas ali por causa da incredulidade daquelas pessoas. Faltou neles o conhecimento e a honra que desperta a fé. Quando você não honra o que Deus coloca na sua vida, você fecha a porta do milagre para você. Né? Como é que alguém pode rejeitar Jesus? Eles rejeitaram, gente. E às vezes é importante a gente lembrar, é bom nós não criticarmos demais as pessoas daquela época que rejeitaram Jesus, porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Jesus envia bênçãos, Jesus envia instrução, Jesus envia uma palavra para nós e nós estamos rejeitando isso. Vamos bater na porta errada ou vamos buscar no lugar errado, né?
ou vamos pedir da forma errada e nós estamos fechando as portas do milagre para nós. Deus traz para você, Ele coloca diante de você o começo da história do seu milagre. Você precisa abraçar isso, você precisa adquirir esse conhecimento sobre Deus, trazer isso, essa ideia sobre Jesus, quem é o Espírito Santo e a sua obra, não é? Eu preciso buscar esse conhecimento. Eu preciso beber desse conhecimento. Se você acha que já sabe tudo, provavelmente é porque você não sabe nada. Porque quem realmente sabe, aproveita aquilo que é colocado diante de si e não perde a oportunidade de aprender. Deus só vai fazer na minha vida, querido, aquilo que eu sei que Ele faz, que Ele vai fazer. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Você que está aqui, me ouvindo, eu creio que todos estão saudáveis, pelo menos têm uma visão boa, uma audição boa. Você sabe que Jesus cura cego, não sabe? Sabe que você conhece a Bíblia, você já leu a Bíblia, você já ouviu no texto bíblico que Jesus cura os cegos, tudo bem. Mas você pode pensar assim, mas eu não sou cego, eu não sou surdo, eu não tenho nenhum tipo de paralisia, então isso não se aplica a mim. Mas o que você precisa saber é que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele faz mais do que isso. Ele tem uma resposta específica para a sua necessidade. E se Ele tem uma resposta específica para a sua necessidade, você precisa ficar esperto, ó. Fique esperto. Porque o seu milagre pode estar junto de você. Seu milagre pode estar aqui hoje aqui. Deus está liberando uma palavra de fé para você receber um milagre que vai trazer resposta para você ao longo dessa semana. E você, por desprezar isso, por não adquirir esse conhecimento, você pode estar fechando a porta do milagre para a sua vida. Você pode estar mudando o endereço do milagre que viria para você. Não vem, não é? Você está deixando de receber algo que Deus tem para você. Então, busque esse conhecimento e cresça nesse conhecimento. Conheça a palavra de Deus que libera milagres sobre você. Segunda coisa importante, diz que eram 3, eu vou dizer a segunda. A segunda coisa importante para você construir o seu milagre é entender o ambiente que você está criando. O ambiente ou a atmosfera que você constrói à sua volta, ela abre o espaço para o milagre de Deus na sua vida ou destrói o seu milagre. Tem pessoas que criam ambientes destruidores de milagres. O ambiente que você está criando, não é, à sua volta, ele pode gerar fé ou ele pode gerar mágoa, ressentimento, incredulidade. Né? Que ambiente você tem, o ambiente que você gera quando você entra na presença de Deus é que diz o que você vai receber dele. Né? Tem gente que não consegue agradecer a Deus pelas coisas que tem. Irmãos, olha, e você que está me ouvindo também, nós precisamos aprender a glorificar a Deus por aquilo que Deus nos dá. Tem gente que vive uma insatisfação destrutiva permanente. Elas não estão satisfeitas com nada. E você precisa começar a agradecer a Deus pelas coisas que Deus te dá. Eu sei que as condições não são perfeitas, mas encontre motivos para glorificar a Deus e ser grato a Ele, para que você possa alegrar o seu coração e gerar um ambiente de bênção. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você vive reclamando do seu patrão o tempo inteiro, você vai criar um ambiente doente no seu lugar de trabalho. Consequentemente, isso vai afetar você de tal forma e as pessoas à sua volta que vai fechar a porta do milagre. Aquilo que Deus poderia fazer, não faz. Você está sendo chamado agora para mudar o seu ambiente. Você precisa mudar o ambiente dentro da sua casa. Pare de reclamar do seu marido, pare de reclamar dos seus filhos, pare de reclamar da sua esposa. Comece a louvar a Deus pela oportunidade que você tem. O seu salário está pouco, mas pior seria se você não tivesse nenhum. Então glorifique a Deus, trabalhe para aumentar o salário. Mas glorifique a Deus, comece glorificando a Deus e sendo fiel a Ele com aquilo que você tem. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, seja fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Olha só que coisa fantástica. Seja fiel no pouco. Porque quando você sabe ter o pouco,
O muito é colocado na sua mão. Mas se você não sabe ter nem o que você tem hoje, como é que Deus vai trazer algo maior para colocar na sua mão? Se você está estragando o seu ambiente hoje, o ambiente de trabalho, o ambiente de família, o ambiente de igreja, se você está estragando isso hoje, não é? Se algo maior for colocado na sua mão, isso vai se perder. Então é muito importante você aprender a gerar o seu ambiente. A Bíblia conta a história de um cara chamado Bartimeu. O cara era cego de nascença. Ele ficava lá em Jericó, né, na entrada da cidade, pedindo esmolas. E um dia Jesus passou por ali. É interessante que uma pergunta que eu faço é: em toda Jericó só tinha um cego. Será que em toda Jericó só havia um cego? Claro que não. Mas por que justamente Bartimeu foi curado e muitos dos outros não foram? Sabe por quê? Porque Bartimeu criou um ambiente de cura. Né? Ele começou a chamar a cura e a cura o chamou. Ele declarou quem Jesus era. As pessoas, a Bíblia diz que a multidão passou, ele não entendeu o que estava acontecendo ali, né? Aquela bagunça. Olha só, um cego, na beira do caminho pedindo esmola, quando ele vê uma multidão, ou quando ele ouve, né? Quando ele ouve que tem uma aglomeração de pessoas passando, qual é o pensamento comum que pode passar na cabeça de uma pessoa dessa? Opa, estou aqui, na beira do caminho, pedindo esmolas, fico esperando um ou outro passar para me jogar uma moedinha aqui, mas agora está vindo muita gente. Muita gente. Então, eu vou começar a gritar mais alto, pedir esmolas mais alto, para que essas pessoas possam me ajudar. Mais gente, vai ser mais dinheiro. Hoje a minha renda vai ser grande. Não poderia ser esse o pensamento dele, mas a Bíblia diz que ele pergunta: o que está acontecendo? E as pessoas dizem: Jesus está passando. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? E ele grita desesperadamente. Ele não está pedindo esmola, gente. Ele podia ter aproveitado aquela multidão de pessoas para pedir esmola. E aí as pessoas que o escutam gritando dizem: cala a boca, ele não vai te ouvir não. Toma uma moeda e te aquieta. Né? Mas a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E finalmente Jesus o chama, pergunta o que é que ele quer, ele diz: eu quero ser curado, e ele fica curado. Agora preste atenção, essa pessoa criou um ambiente de honra, de louvor, de adoração. Olha como é que ele se refere a Jesus. Olha qual é o impacto daquilo que ele está pedindo, o foco dele naquela oração. Ele estava focado no milagre. Se você foca na dificuldade, você não recebe o milagre. Tem pessoas que não recebem o milagre porque elas estão focando na dificuldade. Tudo para elas é difícil. Não é? As pessoas que alcançam o milagre são as pessoas que vão além da dificuldade. E quando você vai além da dificuldade, você cria um ambiente de fé que gera o teu milagre. Foi assim com a mulher que passou 12 anos com um fluxo de sangue. Ela viveu cercada de gente que só dizia para ela: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Né? E diante da dificuldade de atravessar uma multidão, uma pessoa que está sangrando constantemente, doente, ela atravessa uma multidão para ir até onde Jesus está e tocar em Jesus, ela está criando um ambiente de milagres. Mas esse ambiente não aconteceu na hora que ela tocou em Jesus. A Bíblia diz que ela constantemente pensava o que é que ela teria que fazer quando ela ouviu falar em Jesus. Então, esse ambiente estava dentro dela. Eu pergunto para você: qual é o ambiente de milagres que está dentro de você? Qual é a palavra de fé e de autoridade que está dentro de você diante da situação? Você declara a situação, o problema, ou você declara o que Deus pode fazer? Se você declara o que Deus pode fazer, milagres poderosos irão acontecer sobre a sua vida. Crie um ambiente de fé. Crie um ambiente de possibilidades, crie um ambiente de bênção. E aí eu vou dizer a terceira coisa para você. Né? A primeira, conhecimento. Conhecimento gera milagres. Segunda, o seu ambiente constrói ou destrói o seu milagre. E a terceira,
As suas declarações, aquilo que você fala, chama o seu milagre à existência. Aquilo que você fala, chama o seu milagre à existência. Irmãos, olha, todos nós, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, não é? Podemos ser profetas. Eu não estou dizendo que você vai negar o seu problema, dizer que o problema não existe. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Por favor, não imagine assim. O que eu estou dizendo para você é que você pode aprender a abrir a sua boca e declarar em fé que o seu milagre vai acontecer. Não é? Imagine a palavra que você vai dizer como um barco à vela no meio do oceano. Faça a imagem, feche os olhos aí, não durma não. Só feche os olhos. Imagine um barco à vela no meio do oceano. O barco à vela é movido pelo vento. Né? O barco está lá no meio do oceano, esperando um vento soprar. De repente o vento sopra. Para que esse barco se movimente, é preciso que as velas estejam abertas. Se as velas estiverem fechadas, o vento vai vir, mas o barco não vai se mover, não vai sair do lugar. Por quê? Porque ele não aproveitou o vento. Deus está liberando uma palavra profética sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Esse é o vento profético de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua alma. Deus está trazendo isso sobre você. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, aprenda a alinhar as suas palavras com esse vento de Deus sobre a sua história. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a dor que você está enfrentando, você que está me ouvindo pelo YouTube também, não sei qual é a dor que você está enfrentando, mas eu quero dizer para você que o vento do milagre do Senhor está passando e você pode experimentar os milagres de Deus na sua vida. Você precisa aprender a receber uma declaração profética e a viver essa declaração profética. Crie, por isso falei. É isso que a Bíblia diz. Você crê e você fala. Fale aquilo que você crê. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Se você diz que crê, mas você só fala das misérias, das derrotas, das dificuldades, do que você não pode, de como está difícil, que não vai dar, que não funciona, você está expressando aquilo que você realmente crê. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Foi isso que Jesus disse. E se você faz declarações de fé, então a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida. E aí eu queria pedir a você que ficasse de pé, você que está me ouvindo agora, você que está na sua casa, vamos fazer um ato profético agora. Vamos fazer algumas declarações de fé. Eu vou falar aqui e você vai repetir em voz alta aí onde você está, em nome de Jesus, tá bom? Fica de pé, por favor. Você está jovem, você não está cansado não, você está jovem, você está renovado. Então, vamos ficar de pé e vamos falar isso juntos agora, né? Crie, por isso falei, em nome de Jesus. Então, eu vou dizer aqui a declaração e você repete comigo. Você está pronto para isso? Pronto para viver o melhor tempo de Deus na sua vida, na sua história a partir de agora? Pronto para vencer as dificuldades? Declara isso comigo agora, em nome de Jesus. Ok? Vem comigo. Eu vou falar a frase e vou dar o tempo para você repetir aí aonde você está. Ok? 9 declarações eu quero fazer com você aqui. Declarações de fé. Eu declaro sobre a minha vida. Repete comigo assim, ó. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida. Amém. Minha vitória se define a partir de hoje. Repete isso. Minha vitória se define a partir de hoje. Em nome de Jesus. O que Deus trará sobre a minha vida, a segunda coisa aqui, o que Deus trará sobre a minha vida será muito maior do que eu já vivi até agora. Em nome de Jesus. Faz essa declaração de fé agora comigo também. Deus vai abrir os meus olhos para os dons e talentos que Ele colocou na minha vida. Em nome de Jesus. Repete comigo assim também isso, ó. Em nome de Jesus, eu viverei restituição. Aquilo que me foi tirado, eu receberei porção dobrada em nome de Jesus. Amém? Repete comigo, diz assim, ó. Deus colocará diante de mim uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar.
Lembra, querido, que Deus tem a chave. Tá? Ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. Você pode dar um glória a Deus aí por isso, por favor, em nome de Jesus? Olha outra coisa que eu quero que você repita comigo, outra declaração de fé. O bom tesouro de Deus estará disponível sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Outra declaração de fé, com autoridade. Diga, tudo aquilo que trava o meu crescimento, tudo aquilo que trava o meu crescimento, será removido em nome de Jesus. Estou encerrando os ciclos velhos da minha vida para começar ciclos novos. Estou encerrando os ciclos velhos da minha vida para iniciar ciclos novos. E uma última declaração. Eu viverei para glorificar a Deus e ver a sua glória na minha vida. Se você pode, se você é livre, querida, por favor, aplauda ao Senhor Jesus aí onde você está. Você está num culto. Aplauda Jesus, em nome de Jesus. Amém? Mesmo que você esteja em casa, aplauda ao Senhor Jesus. Isso é um ato de fé. Deus vai trazer bênção e fé sobre a sua vida. Eu queria que você levantasse a sua mão aí onde você está agora. Levante a sua mão e vamos orar juntos. Senhor, nós te damos graça pela tua misericórdia e pela tua bondade sobre as nossas vidas. Abençoamos o teu povo, os teus filhos e filhas. Derramamos a tua bênção e a tua graça sobre a vida de cada um deles. Deus, nós cremos que milagres estarão sendo construídos. O Senhor olha para o coração de cada um, para as lágrimas que já foram choradas. Deus, para a fé que já foi colocada no teu altar, que em nome de Jesus, portas se abram e o sobrenatural aconteça para a glória do nome de Jesus. Eu oro por isso agora e eu declaro bênção e vida sobre os teus filhos, vitória sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Querido, que a graça do Senhor Jesus seja com a sua vida, que a bênção de Deus se derrame sobre você, não é? Que o sobrenatural de Deus venha sobre você. Eu queria que você que está aqui na igreja em Paris, ainda nós teremos alguns minutos ainda para Santa Ceia. Então, abra o teu coração e ceia com alegria na expectativa do milagre em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Amém.